estamos no ar com mais uma edição do programa Educação em Debate. Estamos bastante felizes de continuar. Errei tudo. Peguei uma coisa do roteiro errado. Peraí. Peraí, porque esse daqui estamos felizes não, porque esse era para a primeira temporada, sabe? Para o primeiro programa quando a gente voltou. Esse aqui retira. Peraí. Sim, vamos lá. Só uma correção. Então vamos lá. Bom dia, ouvintes da Rádio Fiscar. Estamos no ar com mais uma edição do programa Educação em Debate. Nosso programa é promovido pelo Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas em parceria com a Rádio Fiscar. Nós estamos no ar todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã e com reprise aos sábados no mesmo horário. O programa de hoje será apresentado por mim, Andréa Moruzzi, docente do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas. E hoje nós vamos dar sequência ao tema que iniciamos na semana passada, sobre relações de gênero no ambiente universitário. Na semana passada, tivemos conosco o Djalma Ribeiro Júnior, que é secretário da SAAD, né, a Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, e que nos trouxe discussões sobre os conceitos e intervenções no ambiente universitário realizado pela SAAD para a prevenção de violência de gênero. Dando continuidade a esse tema, estamos aqui com a Silvana Perseguino, que é da Ouvidoria da Universidade Federal de São Carlos. Bom dia, Silvana. Muito obrigada por sua participação em nosso programa. Bom dia, Andréa, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço o convite. Bom, Silvana, você poderia começar explicando um pouco sobre o histórico e o objetivo da ouvidoria? Claro. A ouvidoria da UFSCar, ela foi criada através de uma resolução do Conselho de Administração da Universidade. Foi criada em 2011, mas passou a atuar de fato em 2012. E este ano ela está completando 5 anos de atuação, seguindo as normativas da Ouvidoria Geral da União e um regimento interno. A missão dela é facilitar a interlocução entre os cidadãos e a UFSCar, promovendo e defendendo os direitos dos servidores, docentes e técnicos administrativos, bem como alunos, terceirizados e a comunidade externa nas suas relações com a UFSCar, tanto nas instâncias administrativas quanto acadêmicas. Além disso, a ouvidoria ela também é uma instância que é considerada de controle e participação social. Então, ela possibilita a realização de diagnósticos com vistas à melhoria da gestão pública e também realiza um processo de mediação, contribuindo para a melhoria das relações. Uhum. E como tem sido, então, a atuação da ouvidoria, além de questões relacionadas à violência de gênero, há outras frentes no qual a ouvidoria atua, Silvana? Sim, como eu disse, como uma instância de interlocução, então a ouvidoria ela facilita o contato, né, do cidadão com as instâncias da universidade. Ela tem uma atuação eminentemente técnica, então ela busca atuar de forma isenta e imparcial, dando voz ao cidadão. Esse é o papel principal da ouvidoria. Ela atua de uma forma pedagógica, buscando promover os direitos dos cidadãos e na prevenção e no combate a todos os tipos de violências, né? Através das parcerias estabelecidas interna e externamente ao UFSCar. Há outras questões que certamente chegam à ouvidoria que não diz respeito exatamente à violência, Não. mas que tratam de problemáticas, questões administrativas, né? questões acadêmicas, questões burocráticas que as pessoas tenham dificuldade de acesso a unidades e instâncias da UFSCar, então a ouvidoria ela facilita essa interlocução. E o trabalho com a SAAD, o Djalma na semana passada comentou, né, bastante como que a SAAD vem atuado, e ele nos salientou que a ouvidoria faz essa parceria, né, com a SAAD. Como que tem sido? Sim, essa parceria com a SAAD tem sido muito positiva, porque a ouvidoria, ela participou ativamente da construção da política de ações afirmativas, diversidade e equidade da UFSCar, através das 2 comissões que foram constituídas pela SAAD. Tanto a comissão de construção da política, que foi construída junto com a comunidade, com os coletivos, com as entidades,
e também na participação da Comissão de Prioridades da SAAD para o primeiro ano de atuação dela, que foi 2016. Nós temos cada vez mais atuado em conjunto com a SAAD, sobretudo através da metodologia de rodas de conversa, que a gente tem desenvolvido em diferentes espaços da nossa comunidade e sempre em parceria com os gestores acadêmicos e administrativos da UFSCar. Também temos trabalhado muito com as entidades e os coletivos organizados da comunidade. Uma das parcerias que eu considero que foi muito positiva foi a parceria que a Ouvidoria SAAD estabeleceu com a USP, do Campus São Carlos, que estabeleceu uma campanha de combate à violência contra a mulher, violência de gênero, no contexto da TUSCA. Essa campanha contou com vários parceiros e principalmente com as atléticas das duas instituições e os coletivos. Essa campanha foi intitulada Respeite a Diversidade. A gente atuou tanto no contexto da TUSCA quanto no contexto da Calorada, 2017. E provavelmente a gente vai repetir essa parceria este ano. A gente só está aguardando a evolução desse diálogo que a gente está fazendo com a USP. Bem interessante. E, Silvana, seria possível dizer para os ouvintes como é que a gente pode compreender violências de gênero? Quer dizer, há vários tipos de violência, né? Não é só violência física. Não, de forma alguma. Eu queria saber o seguinte, quais são as mais recorrentes, né, que chegam à ouvidoria, que diz respeito a esse contexto da universidade, e quais são esses tipos de violência, para explicar aos ouvintes que há diferentes formas de compreender essa violência. Claro. A violência de gênero, ela está relacionada à violência principalmente contra a mulher e contra a comunidade LGBT. Eu não sou especialista para tipificar especificamente o que é a violência de gênero, mas eu posso dizer aquilo que está dentro da atuação da ouvidoria, né? O que é mais recorrente. A violência, como você mencionou, ela não é necessariamente só a violência física. A gente tem também a violência psicológica e a violência moral, que tem uma conotação de gênero também. No caso da ouvidoria, as violências mais recorrentes estão relacionadas às violências físicas e psicológicas, né? Contra a mulher e contra a comunidade LGBT. E com relação à atuação da ouvidoria, ela tem buscado sempre tratar das questões que chegam relacionadas à violência de gênero em conjunto com a SAAD, para que a gente possa dar um suporte em termos de a pessoa que sofre a violência. Então, a gente tenta tratar isso em conjunto para que ela não precise ficar se expondo para várias instâncias. E a gente sempre procura tratar também com especialistas da área, tanto para nos capacitar melhor para esse acolhimento, né, de qualidade, e também para nos auxiliar no suporte às vítimas. Por se tratar de questões complexas, não existe uma única forma de atuação em casos de violência de gênero. Mas a gente acredita que o acolhimento, ele se qualifica como o início do tratamento da demanda. É ali no acolhimento que a gente vai poder tipificar, qualificar e dar o suporte adequado para a pessoa, né, envolvida. Além disso, a gente tem buscado sempre atuar em parceria para minimizar a exposição dos envolvidos. Então, a gente tenta proteger ao máximo a pessoa até que ela se sinta fortalecida para dar prosseguimento à denúncia, né? Porque essa denúncia ela tem um caminho, né, a seguir. A ouvidoria busca proteger, então, e esclarecer a pessoa diretamente afetada da melhor forma possível para que ela possa se fortalecer e se preparar para o processo de apuração, que não é simples, mas que é necessário, no caso de uma denúncia formalizada. Nós temos tido bons resultados nesse acolhimento em conjunto. E a ouvidoria também, como ela tem uma atuação pedagógica, a gente tem procurado disponibilizar na página da ouvidoria, que é www.ouvidoria.fiscar.br, na aba Saiba Mais, um conjunto de materiais que nos ajudam, enquanto profissionais, e ajudam a comunidade em geral a tomar conhecimento do que significa a violência de gênero, bem como outros assuntos que têm sido objeto de manifestações, como, por exemplo,
os diferentes tipos de assédio moral e sexual, o racismo institucional, o nome social e até entender um pouco mais o que é que significa uma ouvidoria pública, que é um instituto novo na história, né, do nosso país, nesse formato que nós temos hoje na universidade. E, quer dizer, a ouvidoria, no caso, é uma instância da Universidade Federal de São Carlos, certo? Sim. Mas existem outros contextos trabalhando em cima dessa proposta da ouvidoria, né? E em relação ao fórum que você pôde participar, você Sim, poderia sim. contar um pouquinho sobre esse assunto? E eu fiquei pensando se, para você ligar aí na sua resposta, a ouvidoria atua necessariamente sobre os estudantes que pertencem à comunidade da UFSCar? Como que se dá essa abrangência aí da atuação da ouvidoria? Bom, a ouvidoria, ela não atende somente os estudantes, né? Como eu disse, ela é uma instância de interlocução, Estudantes, docentes, né, da isso, comunidade, da mas comunidade em geral, de tá? fatos que ocorrem aqui ou pode ocorrer fora da universidade? Então, a gente não tem governança sobre questões que ocorrem fora da universidade, mas a gente tenta fazer campanhas de prevenção com parceiros, como esse que a gente fez com a USP, porque a gente recebia muita manifestação de violências que ocorriam na cidade, em festas, repúblicas, na Tusca, mas que não tem governança da universidade. Mas isso não impede que a gente possa atuar em conjunto com outras instituições, fazendo campanhas de prevenção e de esclarecimento. Né? Porque segue essa proposta formativa Sim, mesmo, né, sim, Silvana? sim. Silvana, eu queria te perguntar assim, há pesquisas sendo feitas que trazem dados mais substantivos sobre a violência no campus, né? Quais pesquisas têm respaldado, por exemplo, o próprio trabalho da ouvidoria? Sim. Com relação ao campus, especificamente da UFSCar, o LAPREV tem dados de pesquisas que têm sido desenvolvidas referindo-se a vários temas, tá? Alcoolismo, por exemplo, é uma das pesquisas que foi desenvolvida com base no nosso campus. Acho que o LAPREV pode falar melhor sobre isso. Agora, de uma forma geral, a ouvidoria ela tem se baseado em dados que são nacionais. E nós temos algumas pesquisas que são relevantes, especificamente com relação à violência de gênero e particularmente a violência contra a mulher. Nós temos uma pesquisa que é do Instituto Avon, que ela está disponibilizada na página da ouvidoria, em que o Instituto ele fez um levantamento nacional da violência contra estudantes no contexto universitário. Então, foi uma metodologia muito interessante, porque ela se voltou para o homem, para que ele se enxergasse enquanto um assediador ou não. Né? Então, particularmente, essa pesquisa, ela demonstra que, a princípio, uma pessoa que não se considera um assediador ou que ele não cometeu nenhum ato de violência, à medida que eles vão fazendo perguntas específicas, ele vai se enxergando que, de algum momento, ele pode ter feito algum tipo de assédio. Que não necessariamente o assédio físico, como a gente disse, mas pode ser o assédio psicológico, porque isso está muito arraigado na nossa cultura, né? E a gente tem que desconstruir isso um pouco. Além disso, tem pesquisas também internacionais, que também estão disponibilizadas na página da ouvidoria, e uma delas é bem interessante porque ela se baseia nas universidades espanholas. E essa pesquisa ela foi feita na Espanha em comparação à comunidade europeia. E os dados, eles acabam sendo muito parecidos com os dados que a gente vê aqui no Brasil. Além disso, tem um documentário bem interessante que se refere às universidades americanas, que se chama Escolas do Estupro, em português. Ele é bem conhecido, está disponível no YouTube e no Netflix. E ele retrata também o contexto universitário americano numa situação assim, bem parecida do que a gente vê aqui, né? Que a vítima geralmente é culpabilizada, ela não tem coragem de levar adiante a denúncia, se coloca numa posição fragilizada, muitas vezes acaba virando contra ela, né, a denúncia, então é bem parecido com o que a gente vê aqui. Com relação à pesquisa nas universidades espanholas, a pesquisadora, ela já esteve, inclusive, aqui na UFSCar, né, recentemente, acho que esse ano mesmo, e esteve num evento no SESC, compartilhando essa temática aqui no contexto.
E você comentou do LAPREV, né, que é o Laboratório de Prevenção à Violência. Silvana, tem alguma parceria sendo feita também com o LAPREV? Sim. A parceria com a LAPREV teve início em 2014, num momento em que se discutia a questão de segurança no campus. Uhum. E também começaram a surgir as primeiras denúncias de violência, né, de gênero, não só, mas principalmente nas festinhas do Palquinho. Uhum. O LAPREV, ele contribuiu muito com sugestões para a política de segurança do campus, inclusive teve um documento que a gente apresentou em nome do LAPREV no momento que estava sendo construída a política e estava sendo discutida no contexto do Conselho Universitário. Ao longo do tempo, o LAPREV ele tem nos dado algumas consultorias que têm sido muito positivas e atualmente a gente está trabalhando em conjunto com a SAAD também, porque o LAPREV ele está auxiliando no suporte às vítimas, dentro das suas limitações, obviamente, né? Porque ele não tem estrutura robusta, mas a Sabrina, que é a coordenadora hoje do LAPREV, ela tem nos auxiliado bastante. Mas o acolhimento, né? Ajuda a E acompanhar. o suporte, né? Designar alguém para poder dar um suporte para essa pessoa que naquele momento está fragilizada, pelo menos por um tempo. Mas seria necessário ampliar Com certeza, essa estrutura, com né? certeza. A gente deveria ter, acho que uma estrutura institucional mais robusta para isso. Não só um laboratório, Claro, né? claro. Vindo de um departamento, né? Uhum. Mas algo que fosse uma política do campus mesmo, né? E, Silvana, várias discussões também sendo feitas, né, nas universidades sobre os trotes e as caloradas, né? Que você comentou no início, sobre alguns trabalhos já realizados em relação a isso, né? Na perspectiva de mobilizar os estudantes para a violência que tem ocorrido nesses momentos. Há algum trabalho sendo pensado nesse sentido pela ouvidoria, em parceria com a SAAD, aqui para o próximo ano, por exemplo, né? Como podemos orientar os nossos alunos sobre isso? Nós que vamos receber os alunos agora em 2018. Nós já fizemos um trabalho de parceria este ano, na Calorada 2017, que eu acho que provavelmente vai se replicar no ano que vem. Foi através da feira acadêmica, onde nós tivemos estandes instalados no hall da BCO, e onde a gente pôde acolher os novos alunos, passar informações sobre os canais institucionais de denúncias e, ao mesmo tempo, também passar algumas informações de proteção. No caso, e os coletivos têm ajudado muito a gente nesse processo de esclarecimento. Especificamente as ligas feministas que estão vinculadas ao departamento de enfermagem, durante a calorada, as meninas estiveram presentes na feira acadêmica, esclarecendo os alunos como se proteger, como usar o preservativo feminino, por exemplo. Então, muito preocupada com a questão da saúde, né, e da prevenção. Então, acho que esse trabalho, se ele for replicado no próximo ano, acho que vai ser muito positivo. Silvana, comenta um pouco quais são esses coletivos, porque a gente não, quem está nos ouvindo não sabe quem são. Bem, nós temos na universidade hoje coletivos que são grupos organizados para discutir determinada temática ou para tratar de uma comunidade específica. Então, nós temos as ligas feministas vinculadas à saúde da mulher, que tem pelo menos 2 no departamento de enfermagem. Temos os coletivos que se relacionam aos estudantes negros. Temos os coletivos da comunidade indígena, porque na UFSCar nós temos mais de 46 etnias indígenas diferentes e que têm sido muito proativos, não só na recepção dos indígenas que chegam à universidade, mas no diálogo com a instituição. Tem atuado muito fortemente com a SAAD, né, nesse diálogo sobre as especificidades dos indígenas. Silvana, e também queria te perguntar em relação às redes sociais, né? Um pouco que são canais muito fortes de comunicação entre os estudantes, até mesmo entre cursos docentes, né? Que utilizam às vezes Facebook ou outras redes sociais para se comunicar. Você percebe que nesse espaço há também formas de violência? Será que podíamos pensar como é que se cuida da violência nesses espaços? Sim. Bom, as redes sociais,
elas já se consolidaram na nossa sociedade para o bem e para o mal, né? Uhum. E nós não podemos esquecer que as redes virtuais, de certa forma, elas espelham a nossa sociedade. Uhum. Então, nesse sentido, as mesmas regras sociais e de condutas éticas, elas devem valer para todos os espaços, né? Uhum. Seja o espaço presencial, seja o espaço virtual. Ocorre que muitas vezes as pessoas não se dão conta disso e elas não percebem que ações levianas e violentas, desculpe, nos espaços virtuais, elas podem ter consequências, né? Uhum. Consequências, inclusive, muito graves para todos os envolvidos. Uhum. Tanto para quem protagoniza essa violência, né? Porque hoje a rede virtual, ela é, apesar de você achar que ela é livre, não, você é um documento, Uhum. né? O registro no Facebook, o registro no WhatsApp, hoje tem sido usado como documento que Uhum. pode virar um processo judicial. Uhum. E ela também influencia quem é afetado, né, por essa Quem expõe violência, também sim, nessa. essa violência virtual. Que é o que eu sempre falo, principalmente para os alunos, porque eles estão muito ligados, conectados hoje o tempo todo, é Uhum. que a gente coloca o seguinte: aquela pessoa que é exposta na rede social, dificilmente ela vai conseguir reverter isso, pelo menos num curto espaço de tempo. Uhum. E eu estou falando isso porque muitas vezes, quando os próprios coletivos eles vão para a rede social para denunciar uma violência, muitas vezes eles estão falando em nome de terceiro. Uhum. E esse terceiro, ele não está preparado para essa Uhum. exposição. Uhum. Então, eu acho que uma temática interessante e que a gente precisa tratar no contexto acadêmico também, né? Uhum. Formar esses jovens para saber como lidar com essa nova realidade que a gente tem na nossa sociedade. Uhum. Bom, Silvana, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Temos mais um tempinho, então eu vou fazer Uhum, a pergunta que eu preparei para você. uhum, Mas se tiver mais algum tempinho, a gente continua conversando mais um aham, pouco, tá? aham. É, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os avanços e retrocessos nessa temática em termos de políticas públicas ou movimentos sociais. Por exemplo, você comentou há pouco, né, alguns dias comigo, que você ia participar de um encontro, de um fórum, né, que envolveria diversas ouvidorias, né, Sim. nacionais. Uhum. Então, se você puder indicar para os ouvintes, para nós, como é que essa discussão tem sido feita, né, Uhum. nacionalmente? Bom, você me perguntou sobre os avanços e os retrocessos, né? O fato de nós termos hoje cada vez mais organizações públicas que, contando com ouvidorias, eu acho que nos mostra que há um posicionamento de escuta de qualidade Uhum, da sociedade em geral. Então, as organizações públicas elas estão se abrindo para a sociedade uhum, para ouvir o que é que há de demanda em relação aos seus uhum, processos, aos seus procedimentos, não é? uhum, Os movimentos sociais, eles têm conquistado espaços importantes e, no contexto universitário, os coletivos se configuram como o melhor exemplo desse uhum, movimento social em curso. Os retrocessos, eu acho que eles estão relacionados a possíveis perdas de políticas públicas no contexto nacional. uhum, Nós estamos assistindo ao processo de contingenciamento dos recursos destinados às universidades públicas, em especial das federais, que ameaçam políticas internas de uhum, assistência estudantil, por exemplo, bem como pesquisas em andamento que podem ser paralisadas, prejudicadas e que podem nos custar anos, né, uhum, de reversão, né, para uhum, reverter esse processo. uhum, No âmbito das instituições de ensino superior e dos hospitais universitários, eu tenho participado ativamente do Fórum Nacional de Ouvidores Universitários, uhum, que nos representa no contexto nacional e se configura como um espaço de debate e troca de experiências, né? uhum, Neste ano, eu levei para o fórum um manifesto em defesa da Universidade Brasileira, uhum, porque eu acho que é o momento do fórum se posicionar, né, uhum, enquanto entidade representativa uhum, dessas instituições. Além disso, no fórum deste ano, nós lançamos um livro, do qual a Ouvidoria da UFSCar contribuiu com um artigo, intitulado Ouvidorias no Brasil e seus desafios, olhares de norte a sul,
que traz uma coletânea de relatos de experiências exitosas que retratam o trabalho das ouvidorias no âmbito das universidades públicas e privadas e dos hospitais universitários. Então, quer dizer, essa publicação, ela ajuda a gente a entender qual é o papel dessas ouvidorias hoje, né, no contexto universitário e dos hospitais universitários, bem como pode auxiliar outros ouvidores que estão iniciando nessa atuação a entender formas, né, de se relacionar e de dialogar com a sua comunidade. E Silvana, nós temos um tempinho aqui, eu vou te fazer uma pergunta rápida aqui. Quais são os documentos da universidade que nós podemos nos basear para ver um pouco quais são os regimentos, né? Quais são as normas que prevalecem em relação a docentes, a servidores? Você dizia, né, que para os estudantes não há algum regimento específico, né? Não, tem sim. Para os estudantes também? Não, é assim, ó. Você está falando as normativas institucionais. Isso, né? sobre as normativas, né? Na página da ouvidoria, tanto na página da ouvidoria quanto na página da CEPAD, que é a Coordenadoria de Processos Administrativos e Disciplinares, a gente procura deixar disponível tanto o regimento da universidade quanto o estatuto da universidade. Lá você tem as normativas que regem a nossa comunidade. Tanto os direitos e deveres dos docentes, técnicos, administrativos e estudantes de graduação e pós. Porque no nosso regimento, nós temos o que se chama de regimento disciplinar. Né? Então, a gente sempre tem orientado, tanto na calorada quanto no acolhimento dos alunos que nos procuram, que eles procurem conhecer, né, o regimento da instituição. Muitas vezes esses alunos desconhecem, né, os seus direitos e deveres. Então, acho que é importante conhecer essas normativas. E isso vale para toda a comunidade universitária. Toda a comunidade universitária. Silvana, e assim, ocorre alguma situação de violência. Qual que é o primeiro encaminhamento? Nós sempre recomendamos que a pessoa entre em contato com a ouvidoria. Então, a ouvidoria ela fica no edifício anexo da reitoria. O telefone é 16-3306-6571. Nós também recebemos as manifestações através do sistema EOUVE, que está disponibilizado na página da ouvidoria. É um sistema virtual. Sistema virtual. Porque hoje nós temos uma estrutura multicamp, então não é possível a gente estar presente em todos os campi, mas mesmo assim eu procuro fazer plantões periódicos ou sob demanda e ou para atuar em demandas específicas, ou para ir até lá para conversar com a comunidade. Então, a ouvidoria tem atendido todos esses campi. Interessante. Silvana, bom, nós vamos fechando aqui. Nós agradecemos muito a sua participação no nosso programa. Infelizmente, estamos chegando ao final. Nos despedimos, então, que vocês podem enviar sugestões ou comentários no Facebook do programa. E eu passo para você se despedir, Silvana, falar alguma coisa que você queira comentar, que não foi perguntado. Eu gostaria de agradecer o convite, de estar participando. Eu acho que quanto mais a gente dar visibilidade para a ouvidoria, é positivo tanto para a comunidade quanto para a instituição. Porque a instituição, ela pode ter um olhar qualificado para a sua comunidade. E quando a gente fala em comunidade, é importante destacar que hoje a gente tem uma comunidade mais diversa, complexa, e que nós temos categorias que não são só dos docentes e técnicos administrativos. A gente tem também a categoria dos terceirizados, que se configura tanto pelos prestadores de serviços dos contratos de prestação de serviço, quanto os estagiários, que muitas vezes eles são invisíveis na nossa comunidade. Então, essa é uma categoria que a gente precisa sempre destacar, que ela faz parte da nossa comunidade e precisa ser contemplada pelas nossas políticas institucionais. Com certeza. Bom, eu te agradeço muito por sua participação novamente. Acho que a intenção nossa foi contemplada, né? Quer dizer, trazer a ouvidoria no sentido de expandir o nosso olhar sobre a ouvidoria, que não é só uma instância de denúncia, mas uma instância que vem agindo formativamente em todo o campus. Então, esse foi o sentido de trazê-la também para o nosso programa, que é um programa de educação, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Nós também nos colocamos à disposição para continuarmos a conversar sobre isso. Ouvintes, então, um abraço, ficamos por aqui e até a próxima semana.